Muito boa tarde, pessoal. Olha só, boa tarde. Começando uma live sobre Fiagro. Fiagro tem que trabalhar de manhã, tem que trabalhar à tarde, à noite descansa um pouquinho. No agro é assim também, Tassiano? Estou aqui com o Tassiano Neto, da Suno Asset, que toma conta dos Fiagros, toma conta de fundo imobiliário, toma conta de tudo lá por lá, e conhece muito a parte do agro, né, do mundo agro. Então, ninguém melhor do que ele para fazer a perspectiva para o cenário de 2023 desse universo todo. Tassiano, seja bem-vindo. Ei, Baroni, obrigado. Prazer enorme estar contigo aqui, com todo mundo que te acompanha. E você fez a primeira pergunta, sim. É assim, no agro, acorda cedo, viu? 6 horas tem que ter tirado o leite todo, viu, Baroni? Então tem que estar de volta na casa às 6 da manhã. Não podia fazer uma live aqui 8 da noite, né? 8 da noite o pessoal do agro já está descansando, para outro dia, 4 horas da manhã, está de pé, né? Então vamos trabalhar. Ô, Tassiano, por falar nisso, chegou até uma pergunta aqui, né? Sou fazendeiro, posso captar com Fiagro? Mas a gente chega lá, tem várias perguntas que a gente coletou aqui, mas antes de começar, Tassiano, pergunta clássica, tá? Objetivamente, qual que é a diferença entre fundo imobiliário e Fiagro? Mas antes disso, eu quero lembrar todo mundo que tem aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui, o pessoal da Suno deixou bastante coisa disponível para vocês aqui, assinaturas, baixar planilhas, e-books, enfim, tá tudo aí. E se não tiver, eu peço para a Gabi no backstage colocar para a gente aí. Tassiano, diferença de fundo imobiliário e Fiagro? Legal, professor. Acho que são setores, apesar do instrumento, né, do regulatório ser muito convergente, acho que são setores importantes na economia, mas são setores diferentes, né? Na construção civil, em todos nos fundos imobiliários, em todas as oportunidades de investimento, seja em tijolo e seja em crédito, no agro, nós temos um outro setor com riscos completamente diferentes, com oportunidades completamente diferentes, né? O setor agro hoje no Brasil é 27% do PIB. Quando a gente olha PIB, é desde produção de insumos, quem produz semente, herbicida, quem produz fertilizantes, as propriedades rurais brasileiras e depois lá na indústria, né? Quem industrializa carne, quem industrializa árvore vira celulose, quem industrializa frangos. Então, toda essa cadeia é 27% do PIB. E, então, são riscos completamente diferentes por serem setores, evidentemente, diferentes. Maravilha. Ô, Tassiano, isso deixa bem claro, então, que os produtos têm uma correlação muito próxima com relação a comportamento de distribuição de renda, de novas emissões, crescimento, políticas de transparência de relatórios, né? Arcabouço, inclusive a gente vai falar sobre isso, a questão de isenção fiscal, mas a natureza, né? A natureza ela é bem diferente. E agora, já emendando com uma pergunta aqui muito importante, né? Sou fazendeiro, posso captar com Fiagro. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Uma vez a gente conversou bastante sobre isso e eu quero até traduzir muito assim objetivamente para o meu público o que o Tassiano me explicou. Falou que a camada agro ela pode ter 3 acessos. Você pode estar captando aqui com grandes empresas voltadas para o agronegócio, grandes empresas realmente já consolidadas, inclusive internacionalmente no mundo agro. Você tem aqui um produtor que ele tem a possibilidade de acessar vários tipos de mercados e ele pode ser um acesso, sim, ao Fiagro, e você tem o fazendeiro em geral, que está aqui na última camada, que é aquele que está acessando o crédito de menor porte, e que muitas das vezes também fica sem saber se o Fiagro é um instrumento ou não. Vamos falar dessas 3 camadas, porque responde para o nosso amigo fazendeiro que acompanha, e mais ou menos coloca em que estágio que o mundo dos Fiagros estão posicionados e qual jogo eles estão jogando. Foi aquela conversa que nós tivemos longa uma vez e que você deixou isso muito claro para mim, foi muito bacana, inclusive, aquele dia. Legal, Baroni. Eu acho que as 3 camadas, né, a gente pode traduzir elas também como antes da porteira, dentro da porteira ou depois da porteira. E o que nós temos antes da porteira? Toda a cadeia de insumos. São os produtos que o produtor precisa utilizar na sua propriedade rural para transformar aquela produção primária e depois poder vender. Então, antes da porteira, nós temos, por exemplo, fabricantes de trator, né? É uma enorme indústria que fabrica tratores e máquinas colheitadeiras. Só para dar um exemplo, né? A John Deere, que é a empresa americana, tem atuação no Brasil, vale 117 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York. Então, é um mundo de empresa. E nós temos Bayer, nós temos Syngenta, nós temos empresas brasileiras como
ou uma boa safra, nós temos muita gente, geralmente são pessoas grandes empresas, e aqui misturo grandes grupos internacionais com grupos locais. Produzir o insumo, vai para dentro da porteira. Então, o produtor rural vai comprar semente, vai comprar o sêmen se for para reprodução animal, vai comprar semente de capim ou semente de soja, vai comprar herbicida, fertilizante. O produtor usa isso tudo, né? A máquina para poder plantar, a máquina para poder colher, usa isso tudo e sai com o produto finalizado. E a diversidade é enorme, né? Imagina, nós temos mais de 100 produtos brasileiros que o Brasil tem alguma liderança no mundo. E é engraçado que muita gente fala assim, Baroni, porque no Brasil nós temos safrinha. Pô, nós estamos falando isso de soja e milho, porque quando você olha eucalipto, as safras são de 7 anos. Quando você olha alface, são de poucas semanas, né? Então muda muito. Então o Brasil é muito diverso nessa produção agropecuária. E nós temos ainda depois da porteira, que são as indústrias que pegam esses produtos e industrializam. Quem pega o boi e embala e já vende pronto para o supermercado o consumo final. Quem pega a árvore e vende como ou celulose, ou como papel, ou como caixa para poder embalar esses produtos e-commerce chegar na nossa casa. Então, e existe ainda um outro layer que a gente chama de agroserviços, que são os prestadores de serviço. Então, nós temos as revendas de produtos agropecuários aqui, nós temos os bancos financiando a produção agrícola, nós temos muita gente aqui, os profissionais de ciências agrárias, né? Agrônomos, veterinários, zootecnistas prestando serviço. Então, dá para dividir antes, dentro, depois da porteira e além desse layer de agroserviços também dentro do agro. Muito bem, então vamos lá. Um fazendeiro, pequeno porte, é mais difícil por hora ele acessar um fiagro, né? Acaba tendo que ser via cooperativa, né? Porque o jogo dos fiagros ainda está nessa primeira camada dessas empresas que você citou agora, talvez cooperativas, etc., não é? Exatamente. Qual a diferença, né? No mercado de crédito, no mercado dos bancos, o gerente do banco está lá na ponta. Então, ele está lá no interior de Sinop, no Mato Grosso, ele está em Correntina, na Bahia, ele está em Londrina, no Paraná. Então, o risco de crédito do produtor ele é muito mais perceptível. Então, ele consegue individualizar o risco do crédito. Então, ao ter uma boa individualização do risco de crédito, é muito mais fácil para o mercado de crédito, mercado de bancário, poder fornecer o crédito para o produtor rural. Qual a diferença para o mercado de capitais, né? O mercado de capitais está longe do produtor, né? A gente, imagina, não tem conhecimento histórico de relacionamento, né? Está nascendo agora com o produtor rural. Então, como o risco de crédito é desconhecido na maioria das vezes, como o Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, que operam há anos com esse produtor rural, o mercado de capitais, né, os fiagros, estão financiando quem? Financiando um intermediário que chega no produtor rural. Então, quando a Suzano fez IPO lá no passado, ou faz follow-on, ela usa esse dinheiro para quê? Para comprar mais terra ou para financiar o produtor rural fazendo fomento florestal, no caso de abertura de capital na Bolsa, né? Ou no caso de uma cooperativa, uma revenda que emite um CRA, o Fiagro tem adquirido esses CRAs, né? E a revenda vira a interface. Eu falo, Baroni, que a revenda e a cooperativa elas estão funcionando de maneira análoga que os bancos, as agências locais funcionam. Então, essa interface, né, que lá na ponta que o banco faz, são as revendas, as cooperativas, as indústrias que estão fazendo. Pode chegar um momento, eu acho que vai chegar um momento, que a gente vai ter tanta informação e essa onda de digitalização no campo, a minimização dos riscos, né? A individualização do risco do crédito vai poder que produtores médios também acessem o mercado de capitais direto. Mas eu acho que a gente tem uma jornada, sabe, de individualização do risco de crédito. Por quê? O produtor ainda não tem balanço, o produtor rural, você não tem governança estabelecido, e a cooperativa tem, a revenda tem. Então é muito mais fácil para uma asset fazer esse acesso via cooperativa ou via revenda. Eu vou te pedir licença, Otaciano, mas eu vou tentar ser o mais aqui didático possível do sentido de correlacionar com o fundo imobiliário. Então, por exemplo, um CRI mais corporativo, aquele CRI que empresta
por um grande operador internacional que está comprando um AAA aqui lá em São Paulo, no caso, né? Que está comprando um AAA aí em São Paulo, é um CRI com risco corporativo. Um CRI que está emprestando para uma incorporadora, por exemplo, de grande porte, que tem balanço, empresa listada na Bolsa, é um CRI corporativo. Mas o mercado de CRIs, imobiliário, o mercado de capitais, já evoluiu o suficiente, por exemplo, para fazer um CRI mais pulverizado, que está ali financiando uma operação de uma compra, de uma aquisição de um terreno, ou de um home equity, alguma coisa assim. Eu posso fazer essa correlação com o Fiagro. O Fiagro hoje ele está jogando um jogo de financiar mais os grandes conglomerados corporativos do mundo do agro, mas pode chegar um dia de você ter um acesso mais individualizado. Eu posso fazer essa correlação e me corrija se eu estiver errado, doutor Santos, pode discordar. Não, pode total. Acho que é exatamente isso. O que mudou, né? Foi o conhecimento do cliente do CRI. Enquanto foi mais pulverizado, né? As gestoras foram conhecendo mais, as pequenas incorporadoras, as operações menores, elas foram avançando em governança, elas foram avançando em balanço, né? Conseguiram ter estruturas mais maduras e isso e passou a ter uma individualização melhor, né? Qual o risco que eu estou de fato correndo numa estrutura mais pulverizada? Eu acho que vai acontecer de forma muito parecida, Baroni, com os Fiagros, até porque a partir do ano que vem o presidente da CVM já anunciou, ele publica a resolução definitiva dos Fiagros. Com isso, ela vai juntar todos os instrumentos. Hoje, por exemplo, para você emitir um CRA, né, no Fiagro tipo FII, que seguindo a regulação originária dos fundos imobiliários, você não consegue comprar uma CPR, por exemplo, que é um título clássico do produtor rural, e muito simples, muito barato. São 4 ou 5 páginas que você emite uma CPR. Quando você vai emitir um CRA, custa R$500 mil, R$800 mil. Um CRA tem 1.200 páginas, sabe assim? Então, é muito mais sofisticado. Então, não dá para pegar um pequeno produtor, mesmo um médio produtor, dependendo do tamanho, porque o advogado que sabe fazer isso é o outro advogado, não é o advogado que é muito bom, mas que está na cidade dele, que está na região dele. Então, acho que essa maturidade, né, eu falo que os fundos imobiliários, eles pavimentaram, asfaltaram a estrada que os Fiagros estão seguindo. Então, essa maturidade que os fundos têm hoje, eu acho que a gente vai passar também a ter nos Fiagros, mas ao longo dos anos. Maravilha. Tassiano, outra pergunta aqui que eu vou juntar 3 em uma praticamente. Os Fiagros claramente estão indo para CDI+. Ao ir para CDI+, você deixa muito evidenciado um risco corporativo. Ou seja, você está fazendo uma dívida, pura e simplesmente. Não é como aqueles modelos dos CRIs, dos fundos de CRIs, que tem claramente um contrato BTS aqui fazendo uma compensação, né? Se o IPCA sobe, você já ganha, você perde de um lado, mas ganha de outro, e vice-versa, você tem uma coisa puxando a outra naturalmente. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Objetivo e direto. Os Fiagros estão se desenvolvendo mais para o crédito. Quando os fundos imobiliários nasceram lá no tijolo. Eles nasceram comprando prédios, monoativos, monoimóveis, mas nasceram lá, compravam um shopping, compravam um prédio corporativo locado para o banco, e assim eles nasceram. Somente 10, 15 anos depois que vão vir os primeiros fundos de CRI, somente agora, 5, 6 anos para cá, que eles ganharam velocidade. A impressão que eu tenho é que o Fiagro está nascendo ao contrário, ele está nascendo muito implícito no crédito, e o CDI+, evidencia isso, né? E talvez a gente possa demorar um pouquinho mais para acessar terras diretamente, sobretudo pelo modelo de negócios que é a terra, que é muito diferente do imóvel pura e simplesmente de aluguel, né? O arrendamento não é tão... ele é óbvio no conceito, mas na prática ele é diferente. Como é que o investidor deve acompanhar tudo isso e até onde o que eu falei aqui está numa velocidade correta ou não, no passo correto ou não? Eu acho que está nascendo exatamente assim, né? O oposto da história dos fundos imobiliários. E tem uma razão, né? A razão é a dor do produtor ou a dor do setor. A dor do setor não é falta de terra, né? O Brasil tem muita terra. O Brasil tem a maior quantidade, os países com a maior quantidade de terra agricultável do mundo. Qual é a dor do nosso produtor, do setor? É crédito.
A política de crédito agrícola no Brasil nasceu em 1968. E durante quase 60, 70 anos, ela foi a principal instrumento de financiamento agrícola no Brasil, com juros subsidiado. Então, o que é o plano safra que as pessoas falam? Né? O governo empresta dinheiro, através dos bancos, evidentemente, a 6%, mas o banco capta a 13,75%, a 14%. Essa diferença, o Tesouro Nacional, o orçamento público, que está disputando com educação e saúde, tem 13 bilhões de reais para subsidiar o produtor rural, para subsidiar esse valor. O que acontece? Esse dinheiro já não dá mais, não dá há muitos anos. Então, hoje, da carteira de crédito agrícola no Brasil, de 750 bilhões de reais, 250 bilhões é subsidiado, 500 bilhões é o mercado. Então, por isso que eu falei da dor, sabe, Baroni? Então, a dor como falta crédito subsidiado, evidentemente, não tem mais espaço nem fiscal para discutir isso no Brasil, buscou crescer via política tradicional de crédito. Qual o problema que nós estamos tendo? Não cabe mais nos balanços das empresas e nem mesmo dos bancos carregar tanta dívida para o setor agro. Então, o mercado de capitais está exatamente surgindo, os FIAGROS, para ocupar esse espaço aqui. Então, é exatamente isso, está nascendo pelo crédito. Eu acho que o mercado imobiliário ele vai se desenvolver também, porque acho que tem três possibilidades de desenvolvimento do mercado imobiliário. Do agro, né? FII de fazenda, vamos chamar assim. Empresas estrangeiras que querem investir no Brasil. A AGU, a Advocacia Geral da União, proíbe estrangeiros ser dono de terra no Brasil. Um estrangeiro, ao comprar terra no Brasil, comprar um FIAGRO, ele não está comprando terra no Brasil. Ele está sendo cotista de um fundo que é proprietário de terra. Então tem uma oportunidade de resolver um imbróglio jurídico que a gente tem no Brasil. O segundo é a questão de sucessão familiar. Imagina uma família de 5 pessoas aí pertinho de você, em Rio Verde, no Goiás. 3 filhos não têm vocação e estão morando em Goiânia, ou estão morando em São Paulo, saíram. Ou no exterior. E 2 filhos têm vocação, mas ninguém quer vender a terra. Sabe? Constitui um FIAGRO e 2 filhos arrendam essa terra dos 5. Sabe? E ainda pode colocar cota no secundário, tem essa possibilidade. E eu acho que a terceira possibilidade é exatamente... A gente tem muita área degradada no Brasil. Nós temos 80 milhões de hectares. 1 hectare, para quem não está acostumado, são 10 mil metros quadrados. É um campo de futebol. Então, nós temos 80 milhões de campos de futebol no Brasil que precisam... que pode ser produtivo e está muito improdutivo. Então, os FIAGROS podem ser um instrumento, né, para pegar a poupança do brasileiro, adquirir essas fazendas através do FIAGRO e colocar para bons operadores tocar a fazenda, como a SLC, como o Brasil Agro, como o Klabin, sabe, como Suzano, são grandes operadores que existem no Brasil, pode ser arrendar essas terras. E as empresas estão caminhando para querer serem asset lights, né? Assim, de ser mais operador e ter menos patrimônio, menos terra carregada no balanço. Então, eu acho que isso tende a se desenvolver, mas como não é uma grande dor, está crescendo muito mais. Assim, de 7 bi que nós temos de patrimônio líquido dos FIAGROS, Baroni, tem de terra, que é uma fazenda, um fundo chamado FZDA, de 150 milhões de reais. Então, é muito pouco perto do total do patrimônio que existe hoje nos FIAGROS. Excluindo o FZDA, a maioria ou é crédito puro e simplesmente, ou é um tijolo travestido de crédito, talvez, ou crédito travestido de tijolo, não sei, mas é alguma coisa disso, não é o clássico, a clássica aquisição da terra direta, né? Porque no final, o proprietário da terra que vendeu para o fundo, ele tem a opção de fazer a recompra. Isso. Então lá no final vai saber se ele for uma operação de crédito ou se não for uma operação de crédito, né? Por isso que eu disse que não sei se é uma coisa travestida de outra. Ô, Tassiano, uma coisa bem legal aqui, a gente está pensando já em 2023. E agora eu vou fazer uma pergunta muito dura, muito objetiva, porque a gente está todo mundo muito preocupado. O mercado está caindo, se você olha o mercado de fundos imobiliários, o próprio agro estava se segurando um pouco, mas vem caindo também. Estava se segurando porque são operações CDI+, então ainda continua pagando rendimentos mais altos. Só que a gente começa a ver assuntos de reforma tributária, e isso flertando com fim de isenções. E você acabou de falar o quão importante ou quão poderia continuar sendo importante o FIAGRO e o acesso aos produtores, às grandes empresas, né? A impressão que eu tenho, desculpa ir alongar um pouquinho na pergunta,
é que seria um grande retrocesso você pautar qualquer coisa que possa tirar a isenção do mundo agro e imobiliário dentro do contexto que nós temos do Brasil, que é um contexto muito peculiar, muito específico, onde a desintermediação bancária ela é fundamental para a gente continuar crescendo o Brasil afora, que é um país continental, um país muito complexo, que tem as suas particularidades. Acabou alguém aqui de falar agora há pouco, né, Douglas, né? Sou de Sinop, ou seja, uma região muito específica, um acesso muito específico, que os fiagros, na minha visão, podem transitar muito bem por lá, os fundos imobiliários Brasil afora, como a gente já vem discutindo bastante. Então, vamos falar objetivamente de 2023. Você disse, né, o presidente da CVM vai abrir mais detalhes, não, vai realmente colocar a legislação de fiagro especificamente para rodar, o que é excelente, e de repente a gente vê movimentos de possíveis taxação ou fim de isenção, etc. Muito objetivamente, Otaciano, assim, e fica à vontade para ser contundente da forma que você quiser, eu vejo esse assunto, me embrulha um pouco o estômago, porque assim, a gente daria 20 passos para trás. Nós estamos agora com 2 milhões de investidores, nós temos tudo para fazer essa indústria acessar a poupança do brasileiro. A poupança do brasileiro, desculpa falar aqui num tom até de um pouco desabafo, né? Mas a poupança no Brasil, R$1 trilhão, o mercado de fundos de investimento de 6 trilhões, nós ainda somos 200 bi, nós somos quase nada em tudo isso, nós temos muito ainda para fazer diferença, as grandes operações imobiliárias recentes foram via fundos imobiliários, a gente viu uma operação grande agora de shopping center, isso gera sim impostos locais, isso continua gerando emprego. Então, assim, como isso é ruim da gente estar vendo, e o mercado precificando isso agora, você vendo quedas de fundos assim, sem nenhum motivo de fundamento, pelo contrário, mas esse desconforto das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já olhando para 2023, como é que você enxerga toda essa questão aí, esse desenvolvimento dos fiagros e qual que seria um impacto possível desse assunto voltar à tona? Eu sou super animado. Assim, eu vou colocar duas razões, assim, uma razão econômica e uma razão política. Assim, desculpa o desabafo, assim, tá? A eloquência, mas é porque a gente defende tanto essa indústria e, poxa, a gente fica aqui todo dia produzindo e tentando fazer com que as pessoas olhem para os fundos imobiliários como uma forma de previdência, né? E fazendo um papel previdenciário aí nessa história. Então, desculpa, mas assim, poxa, né? Não é fácil, né? Não, muito legal. Eu acho muito legal. Você é muito orgânico, né? Ao falar, verdadeiro, isso faz uma enorme diferença. Acho que tem uma razão econômica, né? Não existe... Como que, sobretudo lá no governo Dilma, cresceu a expansão de crédito via bancos públicos, né? Pegando dinheiro do Tesouro Nacional e colocando nos bancos públicos. Você vê, o BNDES chegou a ter uma carteira de mais de 200 bilhões de reais. Então, essa foi a visão expansionista, crescendo muito. O Tesouro lá naquele período chegou igual nos patamares que nós estamos hoje, mas a dívida pública do Brasil era menor do que a dívida pública que a gente está hoje. Então, para repetir um modelo de expansão de crédito público, você tem que fazer via Tesouro. Ao fazer via Tesouro, o poupador vai querer mais taxa do Tesouro, o que bagunça as contas públicas do Brasil. Então, por mais que a gente vê notícias, acho que não tem racionalidade econômica, sabe? Fazer uma política expansionista do ponto de vista fiscal para a gente poder ter o crédito público crescendo no Brasil. Quando você pegar o investimento no Brasil, eu vi um evento recente, o setor privado está financiando aí 19% do PIB, financiando o investimento no Brasil, e o setor público menos de 1%. Então, o setor privado investe 20 vezes mais do que o setor público no Brasil. Então, não vejo razão econômica nenhum, a não ser agravar a crise que a gente está passando. O segundo ponto, por mais que a gente vai ter... Eu acho que o governo tem sinalizado da importância da reforma tributária, eu acho que a própria ida do Bernardo Api é favorável com esse tempo, porque seja um dos poucos brasileiros que dedicou a vida a estudar a reforma tributária. Eu acho que esse negócio está muito mais maduro, mas ao não ter mais dinheiro público para subsidiar
as taxas, a expansão do crédito no Brasil, de crédito público com subsídio, isso virá ter que vir do mercado privado. Ao vir do mercado privado, se tributar o crédito, a captação aqui no Brasil, o que vai acontecer? Assim, vai diminuir a quantidade de crédito. Se você não tem espaço fiscal para aumentar o crédito público, você também não tem... ao tributar, você dificulta muito mais a expansão do crédito privado. Então, assim, e tem um outro elemento que é a força da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sabe que não tem plano safra. Ao não ter plano safra suficiente no Brasil, tem que vir via mercado de crédito ou mercado de capitais. E essa união entre as duas indústrias que mais geram emprego no Brasil, que é a indústria imobiliária e a indústria do agronegócio, eu tenho convicção assim, que isso será, mesmo que venha do governo, né, ou que seja a PEC que está lá apresentado, se eu não me engano, é a 45, venha andar, esses instrumentos de captação de crédito no mercado privado, da poupança dos brasileiros, como você falou, eu não acredito que será tributada pela força política. Assim. Então, eu trouxe alguns elementos econômicos e uns elementos políticos que eu estou muito seguro. Assim, onde tem oportunidade, o dinheirinho que tem no final do mês, Maroni, eu estou indo em fundo imobiliário e Fiagro, entendeu? Porque eu acredito e não acredito nesse risco. É skin the game total. E eu vou só complementar que essa pauta, ela como você colocou, ela é quase que apartidária do ponto de vista macro, porque a gente já discutiu essa pauta em diversos tipos de governos. Então, não é uma coisa que nós estamos falando que estamos concordando ou discordando do governo A, B, C ou D. Não é nem o A ou B, é o A, B, C ou D. Porque é uma pauta que a gente já fala há muito tempo, da importância de você manter os incentivos dentro da estrutura de fundos imobiliários, e agora, no caso, o Fiagros, que está dentro do mesmo arcabouço jurídico, porque é um vetor, uma proxy de crescimento muito importante para o Brasil. E eu tenho feito slides aqui, Tassiano, para mostrar a correlação do desempenho de fundos imobiliários. O histórico de Fiagro ainda é pequeno, né? Mas o desempenho de fundos imobiliários com o PIB. Ou seja, é muito correlacionado. Você tem uma coisa puxando a outra, que, óbvio, ainda é uma discrepância grande, a importância do fundo imobiliário dentro do contexto do PIB, mas claramente correlacionados. E quando você granula isso melhor, quando você filtra isso melhor, você vê que as grandes operações imobiliárias, elas já passam a ocorrer via fundos imobiliários, e as empresas de propriedades começaram a olhar para os fundos imobiliários como grandes parceiros de negócio. Ou seja, você sim gera impostos, mas de outra forma, né? Você não está tributando aquela renda, você está tributando as operações que acontecem naturalmente no mercado imobiliário e, consequentemente, no agro. E uma coisa só para a gente concluir aqui a nossa live, é que hoje existe sim uma simbiose, como você colocou. Não dá para você dissociar Fiagro de fundo imobiliário hoje do ponto de vista regulatório fiscal. Você tem a separação jurídica, etc., mas do ponto de vista fiscal eles estão conectados. Então, ao tirar o benefício de um, você automaticamente está tirando do outro, e aí volta tudo para a estaca zero, na minha visão, e seria um grande retrocesso, independente. A gente discutiu essa pauta com o atual governo, que no caso vai ser o governo anterior, e estaremos prontos para discutir, porque, como você bem pontuou, a gente acredita no processo de desintermediação bancária, e, na minha visão, os fundos imobiliários e os Fiagros funcionam muito bem com isso. Correto, Tassiano? Corretíssimo. E tem, além do regulatório e do jurídico, acho que tem uma aliança política. Qual a aliança política? Porque o Fiagro tem bancada, os FIIs não têm bancada. Sim. Mas os FIIs têm gente. Tem 2 milhões de brasileiros. E o Fiagro, nós estamos com 160 mil brasileiros. Então, a diferença é enorme. Então, essa aliança política, e não é de governo A nem de governo B, como você trouxe, essa aliança política, assim, e por ser o maior gerador de emprego do Brasil, ter eleitor, ter gente nos fundos imobiliários e ter a bancada à frente, é uma simbiose, assim, e com certeza vai estar junto nessa defesa da não tributação, porque isso significa reduzir crédito no Brasil. Se não tem crédito público, como é que reduz crédito privado? Não tem saída, assim, vai ficar mais caro o crédito, então não tem saída. E só para concluir, não está acontecendo nenhum problema com os Fiagros, né? Porque tem vários Fiagros caindo, não está acontecendo nenhum problema com o Fiagro, ou seja,
as quedas me parecem muito mais conjecturais ou conjunturais, mas talvez melhor dizendo, do que qualquer outra coisa. Né? Não tem inadimplência, me perguntaram aqui se tinha inadimplências nos fiagros, não temos notícia disso. Você tem alguma coisa sobre isso? Não tem. Nós temos, quando você olha a carteira de crédito, não dos fiagros, que tem pouco histórico e não tem inadimplência, dos bancos, né? O Banco Central solta essa inadimplência todo mês, ela está abaixo de 1,5%. Assim, então, se tivesse algum risco, também estaria vindo do Banco Central, né? Porque como a base é muito maior, ia aparecer muito mais rápido no relatório do Banco Central. Então, você não tem problema de crédito. Pelo contrário, assim, acaba que o dólar alto, que é ruim para o país, né, para as pessoas, para o agro acaba tendo um efeito positivo. Porque a maior parte dos produtos são commodities precificadas em dólar, acaba elevando o preço. Então, elevando o valor de venda, você acaba melhorando um pouquinho a margem, por mais que tenham sido pressionados os custos também. Você melhora um pouco a margem. Então, não tem razão, e não tem razão climática, não tem razão econômica, não tem razão de preço, assim, não tem nenhuma razão para isso estar acontecendo, e só olhar o relatório do Banco Central que confirma isso. Perspectivas para 2023. Você acredita que o mercado de fiagro ele pode crescer numa velocidade maior do que a dos fundos imobiliários, nesse recorte temporal um pouquinho mais curto, justamente por essa facilidade do CDI+, acessar um crédito mais rápido? Eu acho que um pouco sim, porque uma base é muito baixa também, né, Baroni? Não dá para comparar 6, 7 bi de fundo fiagro com quase 200 bi, 180 bi dos fiagros. Então, é natural... Fundos imobiliários. Dos fundos imobiliários, perdão. Uhum. É natural que tenha essa aceleração. É só a gente ver, por exemplo, a emissão de CRA e CRI, né? Até outubro, tinha mais CRA emitido do que CRI. Agora, em dezembro, em novembro, já a CRI voltou a reassumir a liderança. Então, você tinha mais CRA do que CRI emitido no Brasil. Então, eu acho que vai ter essa curva rápida e vai começar a ver, vão começar a ver os fundos de terra. Tem um grande fundo de terra mesmo que está para ser anunciado em Correntina, na Bahia, de 600 milhões de reais. Então, eu acho que esse movimento vai dar uma acelerada a mais do que o crédito. Eu queria concluir, mas não vou, porque agora você me fez fazer essa última pergunta. O fundo de terra, supostamente aí no futuro chegando, o cotista ele vai ter que reaprender a avaliar, né? Porque não dá para olhar só para o yield. A terra ela tem a valorização patrimonial, ela tem uma mecânica diferente, né? Então, acho que o investidor vai ter que ser reeducado, se é que eu posso usar esse termo aqui dentro desse contexto, né? É isso. Pode olhar só pelo primeiro fundo, né? O FZDA, ele foi um fundo de 30 cotistas, 40 cotistas, né? Cotistas maiores. E tem esse aprendizado porque a terra, e até no modelo de remuneração, né? Esse primeiro fundo, Baroni, foi arrendado por 12 sacas de soja por hectare ano. Assim, pô, o que é isso? O que são 12 sacas de soja, né? Não é dinheiro, né? Que negócio é esse? E o pagamento é anual. Então, é um outro perfil e paga um rendimento de esses 12 sacas de soja por hectare ano, vai dar 6% ao ano. Então, é menor o yield, mas qual que é o diferencial, né? Porque eu falo isso muito. Em quase todas as indústrias do mundo, se você quiser abrir você consegue abrir uma outra do lado. Eu quero montar uma montadora, você monta mais montadora. Eu quero fazer uma fábrica de leite, um laticínio, eu consigo fazer mais. Mas eu não consigo mais ter mais terra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a produtividade. O estoque de terra, de fazenda no mundo está dado. Não tem desmatamento, mas é crime, é outro jogo, né? Tirando quem está fazendo tudo certinho. Então, ao não ter mais área, não ter mais ativo para ser explorado, você acaba tendo uma valorização mais acentuada, porque a única saída é aumentar a produtividade. Você não produz terra nova, né? Não tem jeito, né? Meio óbvio, um ativo escasso, né? É um ativo escasso. O que tem está dado, né? O que tem está dado. Não, vai ter agricultura vertical, urbana, tal. Pô, custo de energia, pô, você tem sol trabalhando de graça, como é que você faz a agricultura ser competitiva? Não é trivial a disrupção, né, de terra. Então, por isso, exatamente o que você falou, assim,
é um outro padrão diferente do Fiagro de crédito. O Fiagro de crédito seguiu exatamente o Fiagro, os FIIs. O Fiagro de terra ele vai ser um pouco diferente dos FIIs de tijolo. Muito bem. Então é isso. Tassiano, eu acho que o mais importante é mostrar para as pessoas que o Fiagro tem uma correlação com a mecânica de funcionamento dos fundos imobiliários, mas são cabeças diferentes, até do seu jeito de falar, as coisas que você falou nessa live, nesses 35 minutos de live, fica muito claro que são coisas diferentes, fundos imobiliários com Fiagro. As pessoas pegam só porque o FII começa com FII aí já acha que é o fundo imobiliário, mas são coisas diferentes, né? A mecânica é muito parecida, igual os fundos de participação, né? Os FIPs e ES, tal, de infraestrutura, mas são contextos bem diferentes que cada um deve ser observado sobre o seu prisma aí. Tassiano, muito obrigado, bom fim de ano aí. Como é que tá o fim de ano por aí? Tá bom, trabalhando até semana que vem bastante, mas estou super animado, vou ficar por aqui, não vou para o Espírito Santo, vou ficar o fim de ano aqui. E para você também, tudo de bom, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Obrigado pela oportunidade, Baroni. Adorei poder dialogar contigo. Sempre à disposição, eu acho importante, Tassiano, porque a gente começa a receber muita pergunta, né? Baroni, Fiagro, e a interlocução minha não é do Fiagro diretamente, né? Mas a gente conhece pessoas assim como você que pode fazer essa interlocução e o nosso canal sempre vai estar disponível para isso também, tá bom? Então, bom final de ano por aí, um grande abraço, viu, Tassiano? Grande abraço, tudo de bom. Obrigado. Valeu, pessoal. Ó, e acesse aqui embaixo todo o conteúdo que a Suno deixou disponível para vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.